Quando foi a última vez que você ficou sozinho de verdade? Sem celular, sem série, sem música, só você e o silêncio. Tem que lembrar, para muita gente essa situação simplesmente não acontece. A gente preenche cada brecha com alguma coisa, seja um podcast enquanto lava a louça, música no banho, feed antes de dormir, qualquer coisa que faça o silêncio passar mais rápido. E a gente chama isso de hábito, de jeito de ser, de precisar de estímulo. Só que em algum momento o celular descarrega, a série acaba, a pessoa do lado some, e aí aparece aquela sensação, aquele vazio que você reconhece, mas não sabe nomear. Que você conhece há muito tempo, mas nunca conseguiu explicar direito pra ninguém. E é justamente desse vazio que eu quero falar hoje. Dependência emocional virou um termo na moda nas redes e principalmente entre os mais jovens. E junto com o uso frequente veio uma simplificação que eu acho um pouco problemática. Ela virou um sinônimo de gostar demais de alguém, de mandar mensagem demais, de ter ciúme, de ter medo do término. Mas isso é só a ponta do iceberg, é o que aparece. Embaixo tem muita coisa. Dependência emocional é não saber existir sem alguém. É acordar de manhã e a primeira coisa que seu sistema nervoso procura é uma confirmação de que tem alguém do outro lado. Uma mensagem, uma curtida, uma ligação, qualquer sinal de que você não está sozinho. E a diferença entre gostar muito de uma pessoa e precisar dela para se sentir inteiro é enorme, mesmo que por fora as duas pareçam coisas iguais. Ela quase sempre começa cedo, às vezes muito cedo. Quando uma criança cresce num ambiente onde o amor foi inconsistente, às vezes presente, às vezes ausente, às vezes condicionado a comportamento, ela aprende uma coisa muito específica, que a segurança vem de fora, que ela precisa do outro para se sentir inteira, que quando não tem ninguém por perto, alguma coisa está errada. E isso não é uma decisão. Nenhuma criança senta e escolhe depender emocionalmente das pessoas para sempre. Ela simplesmente aprende a sobreviver no ambiente que tem. E uma das formas de sobreviver num lugar imprevisível é ficar de olho no outro o tempo todo. Antecipar o humor, buscar aprovação, garantir que a pessoa importante não vai embora. É adaptação, e é inteligente inclusive. Foi a melhor solução disponível naquele momento. O problema é que essa solução fica. Ela vai para a escola com você, para os relacionamentos, para o trabalho, para amizades. Ela se instala tão fundo que começa a parecer personalidade. Eu sou assim mesmo, eu preciso de pessoas, eu não consigo ficar sozinho. Só que não é personalidade, é uma estratégia de sobrevivência que ficou ativa por tempo demais. E tem algo que complica muito esse padrão e que quase sempre ninguém fala. A nossa cultura romantiza ele. Pensa nas músicas que você ouve, nos filmes que você cresceu assistindo. Quantas vezes você ouviu que amar é precisar do outro, que o amor verdadeiro é aquele que te completa, que você vai saber que encontrou a pessoa certa quando não conseguir imaginar a vida sem ela. A gente cresceu achando que depender era sinal de amor profundo, que a intensidade do que você sente é proporcional à profundidade do sentimento. E aí fica muito difícil separar o que é vínculo real do que é necessidade disfarçada de amor. Porque um relacionamento saudável tem sim interdependência. As pessoas se importam, se escolhem, constroem juntas, e isso é bonito. O que é diferente é quando a presença do outro não é uma escolha, é necessidade de sobrevivência emocional. E quando a ausência não é saudade, é um colapso. Quando você liga para checar porque não quer falar com ela, mas porque precisa confirmar que ela ainda existe para você. Essa diferença é sutil, mas é tudo. O vazio que acompanha tudo isso é uma das experiências mais difíceis de descrever para quem não sentiu, e uma das mais reconhecíveis para quem sentiu. Ele não é tristeza. Tristeza tem forma, causa, um começo, um fim. O vazio é outra coisa. É uma sensação de ausência dentro de você que não muda com o que acontece por fora. Você pode estar numa festa, rindo, com pessoas em volta e sentir ele ali, quieto, presente. E é exatamente por isso que ele vira motor de comportamento. Porque é insuportável de uma forma que é difícil de articular. E quando a gente encontra algo insuportável, procura uma saída,
qualquer saída. Essa saída aparece em lugares diferentes dependendo da pessoa. Aparece no trabalho, como produtividade excessiva, não porque a pessoa ama o que faz, mas porque parar significa ficar sozinha consigo mesma. Aparece nas redes sociais, como aquela ansiedade de postar algo e ficar olhando para as curtidas. O alívio quando o número sobe, o desconforto quando ninguém comenta. Não é vaidade, é o mesmo mecanismo. Aparece nas amizades como uma disponibilidade total. A pessoa que tá sempre lá pra todo mundo, mas que em algum momento percebe que nunca deixou ninguém chegar de verdade nela. Aparece no consumo, na comida, no álcool, qualquer coisa que produza alívio rápido o suficiente para abafar a sensação por mais algumas horas. A dependência emocional não é só sobre relacionamentos românticos, ela aparece em todo lugar onde o vazio consegue entrar. E aí que vem a parte mais cruel de tudo isso. Quando você precisa do outro para se sentir inteiro, você não escolhe pelo amor, você escolhe pela intensidade, pelo quanto aquela pessoa preenche o buraco. E a intensidade e o amor são coisas muito diferentes, mesmo que no começo pareçam a mesma. Intensidade é aquela relação que te consome. Quando tá bem, é a melhor coisa do mundo. Você se sente vivo, visto, completo. E quando tá mal, parece que o chão sumiu, que você não vai sobreviver, que sem aquela pessoa você some junto. E esse ciclo de euforia e colapso é viciante no sentido quase físico e químico. O alívio de ter o outro de volta depois de um conflito é tão intenso que compensa a dor que veio antes. E aí o ciclo se repete, e a cada repetição fica mais difícil de sair. Por isso tem gente que termina e volta toda hora, que sabe que não tá bem, mas não consegue sair, que fica no lugar que machuca porque é a alternativa que resta. O silêncio, o vazio, o enfrentamento de si mesmo, isso sim parece ainda mais assustador. Não é fraqueza, é lógica, uma lógica aprendida muito antes de você ter consciência de que estava aprendendo alguma coisa. Eu não tenho uma resposta no final desse vídeo. O nome do canal não é à toa. A gente puxa o fio, segue ele e vê pra onde ele leva. O que eu acho que vale levar daqui é uma pergunta, não sobre as pessoas da sua vida, sobre você mesmo. Quando você tá sozinho de verdade, em silêncio, sem nenhuma distração, o que você sente? É descanso ou é desconforto? É paz ou é aquela sensação de que precisa fazer alguma coisa? Ligar pra alguém, abrir alguma coisa, preencher? Bom, não precisa responder isso agora, mas vale ficar com essa pergunta aí. Bom, por hoje é isso. Cuida bem de você e até a próxima.